Boa tarde aos dois lados da vida. Vamos dar início ao trabalho da tarde de hoje, tendo, como a gente sempre faz, uma página do livro Sementes de Felicidade de Lourival Lopes. Vamos ver qual é o nosso recado de hoje. Olha só que interessante. É a mensagem 161. Vá adiante. Filha, a marcha pesa e o trabalho é duro. Você se sente incompreendido. As dores se acumulam e a tristeza visita o seu coração. No entanto, levante o pensamento, enfrente a realidade com ideias claras, fortes e positivas. Ânimo, ponha os pés no chão com segurança, mire o horizonte da transformação e sinta-se feliz com a luta. Avante, você descobre quanto é capaz em meio à luta mais difícil. Os desafios, essa transformação, o que a gente sempre fala é o trabalho constante, a luta no dia a dia para vencer nossas dificuldades, para vencer nossos vícios, nossos defeitos. E olha lá, a nova era. Essa nova era vai fazer com que a gente precise realmente se transformar. Para a gente estar aí nessa nova era, com certeza é um desafio, é uma luta que a gente tem que travar todo dia. Não é com o outro, não. Com a gente mesmo. E dentro da gente, não é nem com o outro. O outro tem a luta dele, eu tenho a luta. Geralmente a minha luta sempre comigo mesmo. Então, Senhor, para isso, nós resolvemos que o nosso lugar hoje era aqui. Era para escutar as palavras do Senhor, para podermos nos fortalecermos no nosso dia a dia, lutar contra nossas tristezas, desesperanças, desânimo, colocar dentro de nós tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar tanto tempo e que nós ainda muitas vezes nos fazemos surdos. Mas está na hora de acordar, está na hora de sair dessa concha que muitas vezes a gente se coloca e caminhar firme nesse caminho que Jesus veio nos ensinar. Ele é nosso irmão maior, ele é nosso mestre, ele é nosso amigo, está sempre ao nosso lado, assim como nossos controles. Então, Senhor, que nós possamos nessa tarde de quinta-feira aproveitar tudo aquilo que já fez, botar lá dentro de nós, para que nós possamos realmente fazer aquilo que aqui viemos fazer neste planeta. Nosso crescimento, nosso aprendizado, nossa compreensão, nossa busca pela verdade e o entendimento de que estamos aqui para crescer e evoluir. Então, Senhor, abençoe a todos nós que estamos, abençoe nossos amigos, familiares, vizinhos, abençoe nosso planeta, Senhor. Nosso planeta está precisando tanto de amor. Abençoe todos que aqui estão, a todos que aqui vivem. E, em particular, hoje, assim, para nossa irmã Fátima Queiroz, possa ser incluída, iluminada, e que a gente possa realmente entender e aprender aquilo que vai ser possível
com muito carinho pela nossa irmã, que ela seja abençoada e iluminada no último Pai. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Enquanto está aquecendo ali, um prazer estar aqui, é a primeira vez que eu venho falar aqui nessa casa. Agradeço a confiança, porque não me conhece, né? E quero agradecer, então, pela oportunidade do estudo, de estar aqui trocando, né, ideias sobre esse tema, que é um tema muito atual, né, que nós estamos assim, em plena reflexão sobre isso. Quando eu cheguei, os companheiros que me receberam disseram que estavam perguntando uma outra: será que nós estamos prontos para essa nova era? E esse é um desafio para todos nós, né? Quando a gente vai falar sobre um tema, a gente escolhe um caminho, né? E se outro expositor falar sobre o mesmo tema, pode escolher outros caminhos, né? Para chegarmos ao mesmo objetivo. Então, já de antemão, eu peço desculpas se não atender à expectativa da casa e do convite, tá bom? Bem, quando a gente pensa em nova era e vamos nos defrontar com a nossa realidade, quem gosta de estar acompanhando os noticiários, muitas vezes se vê desanimado, né? Embora a gente, para preservar a nossa saúde mental, a gente deve, né, evitar algumas notícias, né, algumas situações que existem, né, companheiros que o dia inteiro ficam assistindo notícias de situações muito difíceis e dolorosas. E aí, quando a gente se depara com essas notícias, muitas vezes surgem em nós dúvidas e desesperança diante de uma perspectiva transformadora. Uma página veio ao encontro, né, do nosso tema de hoje, e duvidamos que a gente esteja caminhando progressivamente. Mas a gente precisa, é inegável que a gente lida ainda com as questões voltadas para o mal, alguns espíritos encarnados que ainda se detêm na prática, né, de atos que são para nós considerados inadequados, voltados para o mal. No entanto, a gente vai ver ao longo da nossa conversa que estão muito mais voltados para uma condição de ignorância, de ignorar as leis de Deus, os ensinamentos de Jesus e, para nós, dos espíritos superiores, do que propriamente de uma essência no mal. Porque todos nós, como espíritos criados por Deus, temos a essência divina no nosso íntimo. E fazemos escolhas equivocadas ao longo das nossas reencarnações que nos dirigem para abismos, vamos dizer assim, de práticas que não precisaríamos passar, de situações que não seriam necessárias para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Então a ignorância, ela vem nesse sentido, porque quando a gente começa, né, a compreender essas leis divinas, essa essência divina em nós, essa herança divina que nós trazemos, né? Os exemplos que Jesus nos deixou, as comunicações dos Espíritos, nós começamos a ter uma outra dimensão da vida. E aí o nosso comportamento começa a mudar. Então, a gente precisa ter essa perspectiva, né, quando nós vemos espíritos irmãos, né, nossos, irmãos em Deus, ainda muito atrelados,
quais são os nossos pensamentos em relação a eles. Muitas vezes pensamentos também inadequados, que não contribuem com a psicosfera que está em torno deles. Bem, e além da ignorância, a gente poderia dizer também que uma imaturidade do senso moral. E o senso moral é algo também que nós vamos amadurecendo ao longo das nossas vivências, ao longo dos nossos aprendizados. A nova era é uma era de promessa, de esperança, uma era que a gente hoje entende como uma perspectiva feliz para nós daqui para frente. Lá na Gênesis, capítulo 18, os tempos são chegados, diz o seguinte: são chegados os tempos, dizem de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. A perspectiva de transformação já vem sendo prevista desde amor. Então a gente vai encontrar na Gênesis, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, essa perspectiva futura de transformação do nosso. E aí é o fim de uma era, mas não é o aniquilamento, porque muitas pessoas fazem essa confusão, achando que haverá um determinado momento em que tudo vai ser destruído. E não haveria sentido, não é? Depois que o nosso planeta já passou desde a sua criação por tantas transformações, por tantos caminhos, que lá na Gênesis, lá naquela primeira parte, a gente vai ver isso, como o próprio planeta, do ponto de vista físico, ele sofreu muitas transformações, sempre pelo comando de Jesus, que é o governador espiritual do nosso planeta. Então não haveria sentido numa destruição do nosso planeta, numa destruição total, né? Um aniquilamento de toda a humanidade. E aí a gente vai ver que isso está muito relacionado a essa crença nossa de que não haveria sentido nessa destruição, na concepção que nós temos de Deus. Como que o Espiritismo vê Deus? O Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus bom, o Deus misericordioso. Então, essa perspectiva da chegada dos tempos é uma perspectiva de progresso, uma perspectiva de uma nova era no sentido da transformação necessária, fazendo parte de uma lei natural, que é a lei do progresso, e ela vai se dar naturalmente, aos poucos, paulatinamente. Há momentos em que a Terra passa por transformações do ponto de vista físico que são mais rápidas e outras, mas de forma geral, mais lenta e gradualmente. Tá? Lá no Evangelho diz o seguinte: o progresso é lei da natureza. A essa lei, todos os seres da criação, animados e inanimados, foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. Nós temos como humanidade, cada indivíduo, que nós progredimos individual e coletivamente. Então, como indivíduos, nós sabemos que o nosso destino é a perfeição, não é? Um dia seremos espíritos perfeitos. Quando será? Nós não sabemos, porque isso tem um caminho de tantas encarnações, reencarnações, quanto a gente trabalhar, né? E se
se esforçar para chegar lá. Mas nós sabemos que todos nós estamos sujeitos a essa lei do progresso, porque há um objetivo. Então, tudo no universo está submetida a essa lei. E não há como deter o progresso. Se é uma lei divina, não há como a gente deter isso. A gente, às vezes, ouve situações de espíritos que não querem mais reencarnar, situações de rebeldia, vamos dizer assim, de espíritos na espiritualidade, por um outro motivo, que preferiam não reencarnar porque já se encontram numa condição que não querem voltar para a Terra. E aí o que acontece, Muitas vezes reencarnam compulsoriamente, independente da sua vontade. Quando nós estamos num estado mais primitivo, onde o nosso livre-arbítrio ainda não está desenvolvido, nós ainda não estamos plenamente desenvolvidos na nossa liberdade de escolha, Mas já houve um momento em que essa nossa liberdade era menor, porque nós não tínhamos maturidade, não tínhamos vivência, experiência, evolução para fazer as escolhas. E aí, compulsoriamente, esses espíritos, mesmo já tendo avançado um pouquinho, já tendo condições de escolher, eles preferem não reencarnar. E aí, muitas vezes, precisam reencarnar e reencarnam. Então, é importante a gente entender que o progresso... Então, nós vemos um progresso de indivíduos. Algo que eu esqueci de comentar lá no início é que nós, muitas vezes, nos assustamos com os comportamentos inadequados, com os crimes, com a violência, só que a gente esquece que o bem supera o mal. O bem, hoje, na nossa condição, se faz muito mais bem do que o mal. É porque o mal, ele é ruidoso, Então, para quem faz o bem, quando a gente procura fazer alguma coisa de útil para alguém, o que a gente faz? Não precisa comentar com ninguém. Não é assim que a gente não precisa sair dizendo, fulano fez isso, eu fiz aquilo. A gente não precisa disso. Então, hoje existem muitas pessoas agindo no bem, doando parcelas do seu tempo, da sua inteligência, da sua sensibilidade para ajudar. E isso muitas vezes não chega ao nosso conhecimento. Então, essa perspectiva precisa sempre ser uma perspectiva que a gente não veja só o que nos aparece, mas a gente procurar pensar um pouco mais além. E aí, lá na Gênesis, voltando na Gênesis, é dito assim: o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então a gente já comentou sobre isso, Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. Então, para quem eu já sou sexagenária, então vi o tempo em que a gente não tinha tanta evolução tecnológica como a gente tem hoje. A gente precisava ir para as bibliotecas, fazer pesquisa. Muitas vezes a gente não tinha recurso para comprar livros. A gente
passou por situações que hoje os nossos filhos e netos já não passam. E aí a gente vai pensar o seguinte: se a gente pegar 50 anos, a gente vai perceber que a evolução tecnológica, se a gente pensar lá, né? Quando a gente tinha 10, 15 anos, 20 anos, como que a evolução técnica, tenho certeza que todos vocês já fizeram esse exercício, né? Como que a gente evoluiu tecnologicamente? E a gente hoje tem críticas sobre alguns usos indevidos, né, da tecnologia, mas o avanço, o progresso que foi proporcionado por essas descobertas tecnológicas, ele veio também aumentar o bem-estar, a qualidade de vida. Hoje a gente tem muitas informações sobre a prevenção da nossa saúde, sobre estímulos para que a gente possa se manter mais equilibrado do ponto de vista da saúde física, da saúde mental. Então, a gente teve essa evolução significativa na questão do bem-estar, da higiene, uma série de outras questões que, ao longo dessas décadas, nós temos visto muita coisa que evoluiu. Mas, ali é dito o seguinte: não basta o desenvolvimento da inteligência, mas também do senso moral e do abrandamento dos costumes. E aí começa a gente a ter que refletir como está esse desenvolvimento do senso moral. Sem dúvida, isso já houve também uma evolução em relação a isso. Se nós pegarmos hoje a legislação, por exemplo, né, porque a legislação ela revela, né, em que pé, vamos dizer assim, está uma civilização, né? Então hoje nós temos uma legislação que protege muito mais situações que algumas décadas atrás eram consideradas naturais, ou mesmo que não fossem consideradas naturais, não se tinha uma ação no sentido de coibir determinadas práticas que não eram adequadas. Então, isso significa também evolução. A mudança na legislação, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Pessoa Idosa, Lei Maria da Penha, tantas outras situações que hoje a gente tem uma proteção, uma garantia de uma proteção, mesmo que ainda não esteja exatamente como a gente gostaria, mas já houve uma evolução nesse sentido. Quando a gente fala da legislação, a legislação é uma forma de controle, é uma forma também de estar proporcionando às pessoas que, opa, eu não posso passar daqui, eu não vou estar infringindo a lei. Para quem já tem, né, um discernimento, mesmo que não tenha uma moralidade, mas se tem um nível de inteligência, a pessoa já começa a perceber os limites que estão sendo dados. E o abrandamento dos costumes, né, que também vai revelar uma evolução da convivência social. E às vezes a gente fica assim, será que a gente está evoluindo mesmo nesse sentido? Certamente estamos. E a gente vai voltar a isso mais à frente. Levanta a direita. Oi? Levanta a direita. Então a gente está saindo ali do mundo de provas e expiações
estamos vivendo esse momento de transição e o objetivo é que se chegue ao mundo de regeneração. Então, o que o mundo de provas e expiações tem como característica? Só a gente dar uma relembradinha nisso, tá? Que é onde os espíritos ainda precisam passar, o nome já diz, né? Provas e expiações em razão de problemas que causaram em outras existências. O apego material ele é bem mais intenso. O orgulho, o egoísmo, a ambição. Então, essas questões, o interesse pessoal, né, elas ressaltam mais. E a gente vai ver também ainda um mal bastante presente. Só que, quando a gente fala do mundo de provas e expiações, nós vamos ter ali uma diversidade de nuances. João não está na mesma condição que Maria, que Regina, que Teresa, que Manuel, porque cada um de nós estamos num momento diferente da nossa evolução, temos experiências diferentes, vivências diferentes. A gente fala da mochilinha, né? A gente traz uma mochilinha para a nossa reencarnação e, de acordo com as nossas escolhas, nós vamos então retardando ou acelerando a nossa convivência. Então, mesmo no mundo de provas e expiações, a gente vai ter muitas diferenças de comportamento, de ideias, de pensamentos. E aí eu disse que nós estamos nessa transição. Esse momento da transição não é um momento tranquilo, não é? É um momento, inclusive, que nós vamos estar lidando com esse conflito íntimo diante das... Como a Sônia falou, né, no comentário da página, né? Nós estamos numa luta íntima. Nós não queremos mais algumas posturas que nós tivemos ao longo de tantas reencarnações e até mesmo dessa reencarnação. Então, quando a gente começa a compreender que é preciso olhar para si e perceber que algumas coisas já não nos servem mais. É claro que isso não se dá de um momento para o outro, para o espírito. Esse despertamento, ele vai ser muito individual, mas ele precisa muitas vezes de um impulso, né? Quando nós estava conversando com a companheira ali, e a gente estava refletindo sobre isso antes. Quando nós chegamos à casa espírita, muitos de nós não foram espíritas desde criança, quando tivemos a oportunidade de participar de uma cidade espírita, né? Legal, teria sido, né? A gente começa desde pequenininho, né? Da evangelização. Mas quando a gente começa a frequentar a casa espírita, começa a ouvir os estudos, começamos a nos envolver com o trabalho, com os estudos das obras básicas e outras, nós começamos a fazer esses questionamentos, porque a inteligência, ela impulsiona o progresso moral, porque ajuda a gente a discernir entre o bem e o mal. Então nós começamos a perceber e questionar. Eu fazia aquilo, eu agia de determinada forma, não tinha dimensão do erro que eu estava cometendo. O erro é para o outro? Às vezes é, mas muito das nossas ações, elas retornam para nós mesmos.
nós somos os maiores prejudicados dos nossos equívocos, dos nossos desvios. Então, o momento da transição é esse momento também dessa turbulência. Vou falar turbulência, que ainda bem essa ideia de movimento, né? Dessa turbulência moral íntima que nós estamos vivendo. Nós ainda vemos, né, essa dualidade da egoização, do egoísmo, e em contrapartida a maior solidariedade, maior senso de dever em relação ao próximo, a caridade. A gente vê a destruição do planeta por uns e uma indiferença em relação a isso, enquanto muitos outros estão buscando a preservação do planeta, mesmo que num sentido pequenininho. Quando eu começo já a despertar, por exemplo, para a questão da produção do lixo, para o direcionamento adequado, para que eu comece a não consumir desarvoradamente. Então, todas essas mudanças, elas, embora paulatinas, embora venham aos poucos, mas elas partem de uma consciência mais desperta, uma consciência que começa a perceber que a mudança que a gente quer lá da nova era, que a gente quer acompanhar, ela começa em nós. E aí também estamos lidando com espíritos que ainda não despertaram. Não, eu não quero dizer aqui, claro, que nós espíritas todos já despertamos, nem longe disso, tá, gente? Eu acho que a gente está na luta, eu acho que a gente está no caminho, é isso que nós queremos a nossa transformação, mas não somos melhores do que outros irmãos, né? Outras pessoas que têm outras crenças, ou que não, até que não têm crenças, mas têm o bem dentro de si e fazem o melhor que podem, tá? Então, só para a gente corrigir aqui qualquer dúvida nesse sentido, né? E aí, a gente vai ver que no mundo de regime, então a transição a gente já falou um pouco, né? Que é esse momento que a gente está vivendo da permanência de espíritos que já estão mais despertos e de outros que não. E a espiritualidade nos traz assim, e é natural a gente pensar que nessa era de transformação, alguns espíritos já não mais reencarnarão na Terra. Em que momento a gente não sabe exatamente. Mas as oportunidades que não são aproveitadas chega um momento em que já não é mais possível para alguns continuarem a acompanhar o progresso do planeta e o progresso dos homens e mulheres que estão em condições de acompanhar esse progresso. Então, quando a gente falou lá na frente, né, a importância da gente entender que é um progresso individual, eu preciso trabalhar pelo meu progresso, pela minha mudança, mas também é um progresso coletivo. E aí, quando a gente fala do mundo de regeneração, o que no dicionário diz assim? Regenerar é melhorar, restaurar, restabelecer o que estava destruído, reformação moral. Então, não chegaremos a um mundo de regeneração e encontraremos uma situação completamente diferente. Porque a gente não está dizendo que o processo é lento e gradual, por isso não se tem estabelecimento de prazos. Então, ainda estaremos lidando com algumas dificuldades, mas da mesma forma que a gente entendeu que o mundo de provas e expiações eles têm nuances, isso também vai ser encontrado no mundo de regeneração.
espíritos com melhores condições, outros nesse esforço, nessa busca, mas ainda precisando passarem por provas. A expectativa é que a gente, se a gente chegar lá, né? Se a gente conseguir chegar no ponto de regeneração, daqui a não sei quantas encarnações, é que a gente não precise mais ter expiações, né? Com o tempo, com o progresso, a gente vai poder lidar com as provas. Mas quanto menos a gente errar numa condição de uma encarnação, menos expiações nós teremos que passar em outras. E aí, lá na Gênesis, ele fala de algumas características desse movimento regenerador. Fiz uma síntese, trouxe os aspectos que eu considerei mais importantes. Então, o crescimento moral, que a gente já conversou, né? Que não basta a gente impulsionar a inteligência, mas é preciso que a gente se volte para essa moralidade, né? Para esse abrandamento de costumes, a compreensão sobre a sobrevivência do espírito, porque a dimensão da imortalidade do ser, ela nos faz entender que a forma como eu me comporto hoje, ela prepara o meu futuro. O presente prepara o futuro. Então, essa compreensão sobre essa sobrevivência do espírito, ela é fundamental, porque aqueles que pensam que a vida acaba nessa, quando a gente terminar essa encarnação, eles não têm compromisso com a melhoria, com a crítica sobre o seu comportamento, sobre a sua ação. Então, essa perspectiva de imortalidade, ela nos ajuda a perceber que nós temos um compromisso conosco, né? Compromisso de a cada reencarnação nós avançarmos nessa perspectiva de progresso, de autocontrole, autodomínio, autossuperação. E a gente, né, fazendo esse processo aí de autocrítica, né? Aí uma outra questão é sobre a reencarnação de espíritos mais depurados em sucessão paulatina à geração presente. A geração atual desaparecerá gradualmente e a nova a sucederá, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas, com uma única diferença: uma parte dos espíritos que ali se encarnavam, não mais dela se encarnarão, que foi o que a gente conversou antes. Em razão, por que não reencarnarão mais aqui na Terra? Em razão de revolta contra Deus, da propensão instintiva às paixões degradantes, aos sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de apego a tudo que é material. Então veja que ali o que está entre parênteses coloca quais são as condições para que a gente continue nessa busca, né, de nos melhorarmos, para que a gente possa continuar reencarnando na Terra, que a gente possa continuar convivendo com essa perspectiva progressiva, que também nos ajudará. Claro que esses espíritos que não reencarnarão mais na Terra irão para outros mundos, mas de acordo com a condição que eles se encontram. Porque Deus não desampara ninguém, né? Então, eles estarão também sob a proteção divina para... É como se a gente voltasse, quando a gente repete um ano, né? A gente não volta. Alguma coisa a gente aprendeu bem, a gente precisa voltar lá no início do ano, estudar tudo de novo para que a gente possa aprender.
Então, essa condição de não mais reencarnar na Terra, de nenhuma forma representa abandono. Ao contrário, é uma nova oportunidade de aprender melhor. Um sentimento de espiritualidade desabrocha. A gente está falando lá do mundo de regeneração. Porque hoje nós ainda temos, falando como humanidade, muito apelo à questão material. Então, no mundo de regeneração, a expectativa é que esse sentimento de espiritualidade, ele seja cada vez mais desenvolvido. E é interessante isso, né? Porque hoje, quando a gente está vendo, né? Por exemplo, em muitos tratamentos da saúde física, a temática da espiritualidade ela está sendo incorporada. A gente está falando de espiritualidade, né? Nesse sentido mais amplo. Então a gente vai ver isso na questão dos cuidados paliativos, na atenção às pessoas com doenças, né, abençadoras da vida, no cuidado nas questões da gerontologia ligada, né, à pessoa idosa e tantas outras. Então essa experiência da espiritualidade, ela vai ser cada vez mais difundida. O desenvolvimento da solidariedade, da fraternidade, a fraternidade apoiada na fé em Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido e a perpetuidade das relações entre os seres. As mudanças atingirão todas as áreas do saber humano. E ele fala também do papel do Espiritismo na compreensão da evolução pessoal, da justiça divina, da tolerância para todas as crenças, dentre outros aspectos. E aí, uma pergunta, né, do Livro dos Espíritos. Como pode o Espiritismo influenciar no progresso? Então, os Espíritos respondem, destruindo o materialismo. Então, a gente já comentou um pouco sobre isso, né? Mas como é importante a gente estar entendendo isso, porque hoje vivemos uma demanda material muito intensa. Quando a gente fala de desapegar do materialismo, porque muita da energia que dispensamos, ela está ainda voltada para as necessidades materiais. Tudo bem, a gente está no mundo material, a gente pode usufruir das condições materiais, nós estamos no mundo. Tem lá o texto, né, que fala do homem no mundo. Então, é lícito nós usufruirmos das coisas que o nosso trabalho digno, né, pode oferecer em termos de conforto. No entanto, aí a gente precisa pensar nos excessos, na ambição, no egoísmo, nas situações em que muitas vezes nos enredamos para fazer frente às demandas materiais e muitas vezes situações que geram a ruína moral de uma pessoa. Então, o materialismo, ele precisa ser, não estar como centro das atenções, das nossas atenções. Né? É importante, estamos na carne, vamos ter necessidades materiais. No entanto, lembrando aquela perspectiva lá, né,
da imortalidade do espírito, da gente sempre retomar essa perspectiva do ser imortal, desenvolvendo, né, a nossa condição moral, da espiritualização das nossas experiências. Então, o Espiritismo também vai esclarecer sobre a vida futura. O presente prepara o futuro. Então, não há distinção da vida na reencarnação, com a morte na vida atual. Então, o que eu faço hoje, ele vai repercutir nas minhas próximas encarnações. Superando os preconceitos, ensinando a grande solidariedade para unir os homens como irmãos. Então, a questão dos preconceitos ainda é um grande desafio. Nós já temos avançado muito, né, como civilização, no sentido da aceitação das diferenças, da busca de um reconhecimento da diversidade de situações que as pessoas vivenciam, mas a gente ainda precisa estar se debruçando intimamente sobre isso, porque muitas vezes negamos os preconceitos e eles estão ainda lá, escondidinhos. Então, essa é uma questão que o Espiritismo vem sempre nos trazendo, né? E quando a gente entende que hoje eu estou aqui numa condição em que na minha próxima reencarnação ou nas reencarnações passadas eu vivi outras situações, outras necessidades, a gente também vai entendendo que não há sentido no preconceito. Mas é preciso a gente sair de uma postura orgulhosa em que se acha melhor do que o outro por uma condição X ou Y. E a mudança nos pensamentos e nos ideais, impulsionando ser a vivência evangélica. Esse último trecho está na pergunta 800, mas eu incluí aqui, né, para que a gente não perdesse essa ideia, porque não adianta a gente ter só uma conduta adequada. É preciso que a gente tenha uma mudança desses pensamentos, desses ideais. O que eu quero, como eu penso hoje, porque às vezes eu posso ter até uma ação legal, do bem, fraterna, mas os meus pensamentos ainda desequilibram. Então a gente aprende, com a doutrina espírita, que o pensamento é força, é potência da alma, importante potência da alma. Então, o nosso pensamento, ele precisa também ser direcionado para o bem. A gente precisa pensar bem, a gente precisa disciplinar o pensamento. Isso é uma questão assim, fundamental para que a gente consiga encontrar um equilíbrio entre o que eu penso, o que eu sinto e a minha ação. Porque senão fica parecendo uma coisa falsa, né? Eu penso mal, mas tenho uma máscara, né? Visto uma máscara e acho bem legal para todo mundo ver, sou fraterna, sou generosa, sou simpática, mas por dentro os meus sentimentos, os meus pensamentos ainda estão muito conturbados. Então, é mesmo um exercício da gente poder estar se vigiando nesse sentido. O Leon Denis, naquele livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, tem um texto lindíssimo, eu convido a quem ainda não teve a oportunidade de ler, sobre a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Então, ele vai dar quase um passo a passo, aquele jeito lindo do Leon Denis escrever, né? Uma
uma forma poética, muito bonita, mas ele vai nos estimular a essas mudanças e a essa atenção sobre o que pensamos. Então, para concluir, eu trouxe para vocês um poema. Na realidade é uma música, mas como eu tenho ainda dificuldade na tecnologia, eu fico com receio de não conseguir baixar direito a música, então eu vou usar a poesia dessa música, tá bom? Essa música é Novos Tempos, do Luiz Pedro da Silva Paulo. Então ele diz assim: virão novos tempos para a humanidade, em que serão plenos a fraternidade, o bem, o perdão, e em todo lugar, todos juntos irão como irmãos transformar esta terra de agora em um mundo melhor, onde aquele que chora não caminha tão só, onde a alma sofrida compreenda o sofrer, vendo em tudo na vida motivos para crescer. Depois das tormentas virão tempos novos de luz, de esperança, de paz entre os povos, e o mundo terá, como sempre se quis, no prazer de ajudar, a razão de ser feliz. De nós depende também que isso se torne real, cultivando o bem e transformando o mal, repartindo o pão, compartilhando a paz, estendendo a mão àquele que sofre mais. E assim virão novos tempos de amor. Então, que a gente possa, ficar com essa linda mensagem, do Luiz Pedro, para as nossas reflexões individuais. Eu agradeço a atenção de vocês e o convite, que recebi para estar aqui hoje. Tá bom? Foi bom estudar sobre isso. Foi um convite que veio ao encontro da minha alegria também, de lidar com esse tema. Muito obrigada, que nós todos possamos ir em paz, no final dessa reunião, para os nossos destinos. Que bom, Então, para ouvir essas palavras, os novos tempos que estão chegando, esse despertar que a gente precisa ter para a gente fazer parte ainda desse planeta que vai se transformar em regeneração. Como a gente disse, como ela disse também, é a luta, É a luta do dia a dia, é a luta constante contra nós mesmos. Mas, com a ajuda da nossa doutrina, nós haveremos de conseguir seguir esse novo caminho. E nós possamos estar assim cientes e conscientes de que tudo depende de cada um de nós. Todas as quintas-feiras, quando ministramos, nós elevamos nossos pensamentos em prece, os nossos irmãos encarnados e desencarnados. Aqueles irmãos que viveram conosco, estavam conosco na nossa caminhada aqui, e que ainda estão numa caminhada em outros passos, mas ainda presentes no nosso pensamento, ainda presentes no nosso amor e na ternura que nós sentimos por eles. E eles também sentem por nós. Eles possam estar envolvidos na luz do Senhor, eles possam estar seguindo esse caminho com a certeza de que estão aprendendo, estão se transformando, estão se modificando sim para, quando for a hora de reencarnar, possam ter uma estrada mais leve, mais feliz, mais conscientes dos seus defeitos.
Ah, Senhor, como nós sentimos falta daqueles que estavam conosco no nosso viver, mas que não estão mais presentes no seu corpo físico. Mas, com certeza, podemos, com a força do nosso pensamento, abraçar cada um deles e desejar que eles estejam nesse caminho com muita determinação, com muita fé. Pai, tudo, quando a Cristo nos ensinou a oração, fala que nós devemos viver desencarnar no mundo com a vontade dele. E fala assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Ainda com essas vibrações positivas, coisas de pensamentos, também elevados, né? Essa prece também para todos os irmãos que estão na caixinha de prece. Mas ainda com essas vibrações positivas, vamos pensar agora nos nossos dados, nos nossos endereços. Todos os endereços que estão ali na caixinha de radiação. Todos os endereços aqui do bairro, das cidades, do país. Todos os lugares, Senhor. Que todos esses lugares possam receber e sentir a tua presença. Sabemos que estás sempre ao lado de nós, mas muitas vezes nós não sentimos a tua presença. Mas que nós possamos, nesse momento, pedir que atende a nossa casa, que nós possamos sentir a tua presença, deixando cada espacinho do nosso lar, o teu amor, a tua luz, a tua bondade, que ali, naquele espaço, naquelas paredes, haja muito amor, compreensão, tolerância, equilíbrio, harmonia, que todos os que lá estiverem possam sentir iluminados por ti, Jesus. Que nós possamos assim fazer os nossos lares aquele lugar seguro, aquele porto que nos recebe a cada dia e a cada momento quando nós lá entramos. Ó Jesus, faça com que nós possamos sentir a tua presença em todos os dias da nossa vida. Ah, Deus, ah, Pai de misericórdia, quantas dores existem nesse mundo, quantos sofrimentos, quantas doenças, quantos desequilíbrios, que nós possamos sentir a tua mão sobre nós, e todos os nomes que estão ali na caixinha de visita médica possam sentir a tua presença, possam sentir a tua mão curadora, e seja dada a cada um o alívio que precisa para as suas vidas, a força e a resignação para aceitar aquilo que nós precisamos passar. Ah, Senhor, não sei porquê, mas hoje eu fiquei lembrando das pessoas assim, que são desenganadas, né? Estão assim como doentes terminais. Ó Senhor, ajude o espírito de cada um deles, para que eles possam compreender aquelas dores, naquele momento, eles estão colocando aquilo que eles precisam, que eles possam ver em situação onde estejam a certeza de que ao lado dele
estão os espíritos que vão cuidar deles, vão arrancar as suas lutas. Há tanto sofrimento no mundo, nas ruas, nos hospitais, presídios, manicômios, asilos, orfanatos. Meu Deus, estenda a tua bondade e a tua misericórdia sobre cada um deles, para que eles possam passar esses momentos de tanta dor, com a certeza de que estão amparados pelo teu amor. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que eu estive só. Quero voltar contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me matar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Ah, que bom estamos aqui, né? Que bom nós estamos ouvindo essas palavras, dando essa força para cada um de nós nos transformarmos naquilo que nós precisamos modificar. Toda mudança é um desafio. Toda mudança de hábitos, de costumes, mais simples que possa parecer, é um desafio para cada um de nós. Mas, Senhor, vamos estar preparados para esse desafio. Vamos sim buscar a cada dia nos tornarmos pessoas melhores. Não melhor do que eu fui há horas atrás. Que nós possamos compreender isso, colocar isso em nossa vida, para que nossas atitudes, para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia se transformar. E assim, essa transformação, essa nova era, começa com uma vontade de nosso amor dentro de cada um de nós. Então, Senhor, ajuda-nos e ampara-nos nesse trabalho, nessa luta, nesse desafio. Todas as quintas-feiras, nós ainda recebemos na espiritualidade um carinho, um médico, psicólogo, para que nós possamos receber o máximo adiante. E todas as áreas do ambiente também possam ser materializadas para que elas sejam energia que nós precisamos. Então, Senhor, que nós nos preparemos para receber esse banho de luz que vem lá do alto sobre cada um de nós. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura,
Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada... Essas energias que nós recebemos, essa luz colorida no nosso santo coronário, possa nos acompanhar até o nosso lar, para que nós possamos, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, estarmos novamente aqui a ouvir as palavras do Senhor. Graças a Deus.